CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. E aí, Leni? Boa tarde, Sardenberg. Cássia, boa tarde a todos. Boa tarde, Leni. Leni tá igual, mas tá diferente. Tudo bem, minha gente? Tá diferente, Cássia? Ah, tem alguma coisa. Tá, sua voz tá parecida, mas tem algum segredinho não, aí. É a voz da Leni, certamente, mas tem ali É minha voz? Certamente. Um pouquinho diferente, como vocês perceberam, né, pessoal? Mas assim, puxa vida, que oportunidade se eu tivesse que me comunicar e tivesse alguma dificuldade que atrapalhasse a produção da minha fala. Essa saudação inicial foi a partir de uma voz sintetizada. É a minha voz, parece, a minha voz sintetizada, parece com ela. Vocês devem ter notado, claro, vocês me conhecem muito bem, tem umas nuances aí de pausa, de uma entonação um pouco diferente. Pois é, mas olha, gente, eu fiquei assim maravilhada. Vamos dar uma contextualizada aqui para o pessoal. Eu estou falando hoje aqui do 33º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, congresso organizado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, cuja presidente é a querida doutora Ingrid Guilo. Esse ano, o nosso congresso tem o seguinte slogan: conecte-se, inspire-se, transforme-se. Então, estão sendo discutidos aqui vários temas super relevantes relacionados, gente, a essa competência tão relevante que nos representa em todas as nossas interações, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, que é a boa comunicação. Vocês dois sabem disso muito bem, nós três, na verdade, vivemos disso, não é? E como é relevante. O Congresso está lidando e está trazendo questões que se relacionam desde o nascimento até a velhice, com os desafios, com as novas demandas, e esse ano, de uma forma bem impactante, com como a tecnologia pode contribuir para lidarmos de uma forma cada vez melhor com essas questões. A gente tem cerca de 6.000 pessoas inscritas no Congresso, é um evento enorme, a gente está aqui no Transamérica, com várias atividades acontecendo simultaneamente. Eu estou participando de 6 delas como palestrante, como debatedora. Então está bastante intenso e pretendo aprender muito para a gente conversar aí com vocês nos próximos encontros também. Agora, Leni, conta uma coisa. Eu fiquei curiosa em Sim. relação a esse processo de sintetizar a voz da pessoa. O resultado é muito bom e, como você disse, isso é destinado àquelas pessoas que, por algum problema de saúde, algum acidente, alguma questão, acabaram perdendo a voz e aí podem contar com esse recurso para se expressar no tom de voz original, que é muito bacana. Isso é algo que já é feito aqui no Brasil por empresas brasileiras ou programas brasileiros? E como que faz? A pessoa grava com a voz prejudicada, por exemplo, e a voz é remodelada? Não, vou contar para vocês, gente. Eu entendo que esse é um super avanço e uma ótima notícia da gente dar para as pessoas. Por quê? É um tipo de tecnologia que ainda não era acessível para nós brasileiros. Existem algumas empresas pelo mundo que fazem algo semelhante. A mais comparável, digamos assim, é uma empresa sueca que apresenta esse serviço. Só que, claro, o custo para nós brasileiros era uma coisa que acabava ficando meio proibitiva. Para vocês terem uma ideia, era algo em torno de 6.000 euros para a gente adquirir. E uma empresa brasileira chamada Colibri criou o Conversia. Conversia de IA, no final da palavra. Que é o seguinte, Sardenberg, Cássia, eles conseguem, por meio dessa plataforma, por exemplo, permitir que pessoas que sofreram acidentes, pessoas que tiveram um AVC ou um derrame, né, como a gente costuma dizer, ou que são portadoras de doenças neurológicas e estão perdendo a fala, permite que, por um lado, essas pessoas se comuniquem usando movimentos do rosto. É muito curioso, eu fiquei diante da máquina para observar, para testar. Eles podem calibrar para você formar palavras e frases com o movimento dos olhos, com o movimento da cabeça, com o movimento da boca. Eles conseguem fazer.
Então, isso facilita demais a comunicação. E tem uma outra possibilidade, que é essa que eu mostrei para vocês, que permite o seguinte: a pessoa perdeu a fala, não consegue mais falar. Se ela tiver qualquer trechinho de cerca de 20 a 30 segundos de fala gravada, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, uma aula que eventualmente a pessoa tenha dado, qualquer amostra de 20 segundos permite que a máquina programe a fala exatamente com as características vocais do sujeito. E só para ilustrar para vocês, a gente vai ter duas pessoas aqui no Congresso que eu considerei a história muito interessante. Uma é uma médica, doutora Elaine, que teve um AVC aos 25 anos de idade. Ela teve um derrame e perdeu a fala completamente. Ela era aluna do curso de medicina. E por meio desse processo, eles conseguiram uma gravação anterior dela, eles sintetizaram a voz e hoje ela vai dar uma palestra para os congressistas aqui, totalmente baseado aí no Conversia. Como funciona? Ela escreve o texto, que no caso dela ela tem a preservação da movimentação, ela digita o texto, ou uma outra pessoa pode fazer isso, claro, e na hora que o texto começa a ser colocado, as pessoas vão escutá-la como se ela estivesse falando, com a voz que era dela. E tem uma segunda pessoa também, ele foi o fundador do China Inbox e do Gendai, e ele sofreu um acidente de moto e perdeu a fala. Ele teve um traumatismo craniano, né? Perdeu a fala, é o Robson Shiba. E ele também vai fazer uma palestra falando sobre a experiência dele. A gente pode voltar a escutar a voz de pessoas que perderam. A empresa é brasileira, como eu falei para vocês, ela é de Belo Horizonte, a Colibri, e isso vai ser interessante porque vai ser muito mais acessível para nós brasileiros. É algo que vai ter um custo muito menor. Então, essa é uma das inovações, é do ecossistema comunicação alternativa aumentativa, e tem mais 2 ecossistemas, o de disfagia, que nós comentamos bastante no congresso anterior, e audição e equilíbrio. Aqui tem vários softwares para diagnóstico, reabilitação, dispositivos eletrônicos, tá? E a gente destaca aí o Afinando o Cérebro, que produz resultados bem interessantes. Vou aprender tudo, tá, pessoal? Vou ficar bastante atenta aqui e voltamos a falar nos nossos próximos encontros. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni, e até a semana. Obrigada, Sardenberg, Cássia, um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Obrigada, Leni, até a próxima.